diz assim a palavra do Senhor. Esther 2:5. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Verso 7. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Esther, né? Não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Só até aí, tá bom, olha para cá, por favor. O livro de Esther é um livro que ele não é muito grande, são apenas 10 capítulos, né? Não tem como nós lermos todo ele aqui, mas qual que é o grande resumo aqui do livro de Esther? Fazendo uma síntese, né? Bem rápida mesmo. A história do povo de Deus, normalmente, ela não muda. É sempre assim. Deus levanta homens com uma mensagem: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. O povo normalmente endurece o coração e não ouve. Por conta disso, o povo sofre. É sempre assim, mudam os personagens, os tempos, mas de regra essa é a grande mensagem do arrependimento. E era a mesma coisa que estava acontecendo aqui também com o povo de Esther. Devido ao pecado do povo, os profetas anunciaram que a Babilônia viria e os levaria. E então, de fato, isso que aconteceu com eles. Nabucodonosor tinha acabado de perder o trono para o rei da Pérsia. E então, aparece esse homem chamado Mordecai, um parente de Esther. Como Esther não tinha pai nem mãe, porque eles morreram, provavelmente por conta da destruição, da miséria que estava acontecendo, ele então cria Esther. Depois, a história diz que aparece um rei bêbado, e esse rei enche o caneco. Depois, no meio do banquete, ele diz: chame a minha esposa, a rainha Vasti, para que todos possam ver quão bonita é a mulher que eu tenho. E a mulher insubmissa não vai. E então o rei reúne o seu conselho e diz: puxa, o que a rainha fez é inadmissível. O que vocês acham que eu devo fazer? E então o conselho ali se reúne e chega à conclusão e diz ao rei: rei, essa mulher jamais deve ver a tua face. O senhor jamais deve continuar com essa mulher. Ela deve ser retirada do posto de rainha, nunca mais deve ver o senhor, e o senhor deve levantar outra no lugar dela. Coisa triste, né? Quando a mulher é trocada. Foi isso que aconteceu por conta da insubmissão da rainha Vasti. Porque os homens disseram assim: essa mulher é um exemplo para a nação, como esposa do rei. Se ela não der exemplo, se ela não obedece ao rei, o que vai acontecer? Amanhã todas as mulheres também não estarão obedecendo os príncipes. Por quê? Ora, se a rainha não obedece o rei, por que as outras mulheres terão que obedecer seus maridos? E isso é sério, é um princípio espiritual e é verdade. E então, o rei escolhe várias mulheres, e dentre essas mulheres ele iria escolher uma, que seria a rainha. E então tem a parte melhor da festa para as mulheres, né? Diz a escritura que o rei deixa essas mulheres 1 ano no tratamento de estética. Benção, hein? 1 ano. Chapinha, progressiva, banho de óleo, Monange. 1 ano de embelezamento para depois então se apresentar ao rei. Então, quando todas aquelas mulheres se apresentam, ele escolhe Esther como a mais bonita. Depois aparece um homem chamado Amã, um homem muito honrado, que era o segundo homem mais importante do reino. Era o rei Assuero e logo abaixo dele Amã. Amã, ele era tão importante que as pessoas se prostravam diante dele quando ele passava. Tamanha era a sua autoridade. Só que daí então, esse homem ele fica extremamente chateado, porque em todo o reino tinha apenas uma pessoa que se dobrava diante dele. E esse homem era Mordecai, esse que criou Esther. E então ele fica furioso, pé da vida, porque como pode? Todos se prostram diante de mim, menos esse judeuzinho chamado Mordecai. E então ele bola um plano para acabar não apenas com Mordecai, mas com todo o povo judeu, por conta de um homem que não se dobrou diante dele. Então, ele levanta um edito e diz que vai matar todos os judeus. Esther também era judia. Aquele pai de criação dela, Mordecai, vai a ela e diz assim: Esther, você precisa intervir, você precisa falar com o rei, porque se você não falar, o seu povo vai morrer, os judeus irão morrer, e não se esqueça que você também é judia. Não apenas nós, o povo, iremos morrer, mas você também vai sofrer. E Esther diz assim para ele:
mas se eu me apresentar diante do rei sem o rei me chamar, eu posso morrer, porque era assim que acontecia. Ela era esposa, era rainha, mas para ela falar com o rei, precisava que o rei a chamasse. Se ela falasse com o rei, sem o rei chamar, ela podia até morrer. Então Mordecai disse para ela: olha, você está com medo, Esther? Não será que foi para isso que Deus te colocou aí? Então ela jejua, diz para Mordecai jejuar, vai, conversa com o rei, e quando ela clama ao rei, o rei estende o seu cetro para ela, dizendo que iria ouvir a petição dela. E então, no final da história, diz a escritura que esse homem, Amã, perverso, que planejou a morte dos judeus, fez uma forca para Mordecai, ele que morreu nessa forca, e o povo então foi livre. E com base nisso eu quero passar alguns princípios aqui. Primeiro princípio: sofrimento faz parte do livro e também da nossa vida. Esse é o primeiro princípio. Sofrimento faz parte do livro de Esther, não apenas do livro de Esther. Sofrimento faz parte da escritura e também faz parte da minha e da sua vida. É só você olhar para o exemplo de Esther. Esther, ela foi exilada, seus pais foram mortos, ela foi levada embora do seu país, e ali estava uma mulher que tinha sido destinada para ser rainha, com um sofrimento terrível. Mas Deus mostra claramente que Ele estava controlando todas as coisas. Só que eu sei que daí na nossa mente pequena a gente pensa: mas calma aí, Deus a destinou para ser rainha. Ele não poderia também ter livrado ela de ser órfã? Ter livrado os pais dela da morte, da miséria, da destruição? É nesse momento que nós vemos alguns homens metidos a vice-deus querendo explicar tudo. Por que pessoas morrem? Por que desgraça acontece? O porquê que o sofrimento vem sobre o ímpio e também vem sobre o crente? Eles começam a dar um monte de explicação, mas tem coisas, meu irmão, que não tem como explicar. Eu e você precisamos apenas acreditar que Deus está no controle. Era o que estava acontecendo com ela. Eu não sei, Deus destinou ela para ser rainha, mas perdeu os pais. Eu não sei explicar para você, porque muitos nascem ricos, e outros nascem pobres, outros nascem deficientes, outros nem nascem. Eu não consigo explicar para você, porque uns nascem bonitos, belos, assim como Esther, e outros nascem com defeito na face, e em outras partes do corpo. Tem coisas que nós não podemos explicar. Por que uns nascem com bons pais, outros nascem sem pai algum? Não dá para entender. Mas uma coisa eu sei: Deus é bom e o homem é mau. Tudo de ruim que acontece na minha e na nossa vida não é culpa de Deus, mas é culpa do homem. A culpa é nossa. Esther estava sofrendo, por mais que a Bíblia não diz que era o pecado dela, mas o povo dela também era difícil. A Escritura diz que os judeus eram o povo de dura cerviz, sabe cerviz aqui de cervical, de difícil de se dobrar. O povo ouvia a mensagem do arrependimento, ouvia, vários homens falando, e não se arrependia. Pastor, mas o problema era o povo e não Esther. É justo Esther sofrer por conta do pecado de outro? Você sabe, né? Quando você peca, não é só você que sofre. As pessoas sofrem. Da mesma forma, imagine o seguinte: um filho resolve ir para as drogas, resolve ir para o caminho da bandidagem, resolve ir para o caminho do roubo, do homicídio. Ele vai sofrer as consequências? Óbvio que vai, sim. Mas não apenas ele. Os pais sofrem, os parentes sofrem, os amigos que o amam também sofrem. Quando há um divórcio, não é apenas o homem ou a mulher que sofre, os filhos sofrem por conta do pecado dos pais. Ou seja, nós pagamos pelos nossos erros, mas também pelos erros dos outros. Hoje talvez seja um dia propício para falar disso. Hoje estamos tendo eleições, tivemos eleições, né? Se o povo escolher errado, não vão ser apenas aqueles que votaram errado que vão sofrer, vai ser toda uma nação que irá sofrer. Mas em contrapartida eu também sei que Deus ele é rico em misericórdia, que quando há um coração arrependido, por mais que nós tenhamos sido duros, rebeldes, se nós tivermos um coração arrependido, Deus é um Deus de misericórdia. É isso que nós vemos na história de Esther. Mesmo vindo de um povo difícil, o Senhor teve misericórdia da vida dela. É isso que nós vemos na vida de Ruth. A Escritura diz que Ruth era moabita, era um povo e que Deus tinha proibido de entrar no culto. Você consegue imaginar? Deus olhou para o povo de Moab e disse: eles eu não quero cultuando o meu nome, não quero dentro da igreja, né? Para entender mais fácil. Então Ruth, moabita, se quebranta, se arrepende, e essa mulher é a avó de um menininho chamado
Davi, o maior rei de Israel. E se você for ler a linhagem do Messias nos evangelhos, você vai ver que no meio da linhagem do Messias tem uma mulher moabita chamada Ruth. Mas para que você entenda a misericórdia de Deus, primeiro você precisa entender o seu pecado. Você não pode simplesmente acreditar na misericórdia, porque a misericórdia é para aquele que reconhece que é pecador, para aquele que sabe que é mau, para aquele que sabe que nele mesmo não habita bem algum, como Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A primeira coisa que você precisa fazer é se enxergar como pecador, porque do contrário, você jamais vai desfrutar do cristianismo verdadeiro. Porque o cristianismo bíblico passa pela premissa de se saber que se é mau, de se saber que não há um bom, nenhum sequer, que todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. C.S. Lewis, o escritor cristão, escreveu vários livros, dentre eles talvez os mais conhecidos, as Crônicas de Nárnia, que virou filme. Ele escreve algo maravilhoso a respeito do que é o senso de arrependimento e de pecado. Olha o que ele diz: a recuperação do velho sentido de pecado é essencial ao cristianismo. Cristo tem como certo que os homens são maus. Cristo sabe que nós somos maus. Cristo tem como certo que os homens são maus. E quando os homens tentam ser cristãos sem esta consciência preliminar de pecado, o resultado quase sempre se manifesta através de um certo ressentimento contra Deus. Olha o que ele está dizendo. Cristo tem por certo que eu e você somos maus pecadores. Mas quando eu e você não entendemos, a tendência é que nós venhamos manifestar um certo ressentimento contra Deus. O que é ressentimento? É quando você fica bravinho com Deus. Já viu o tanto de crente que fica bravinho com Deus? Perde o emprego. Cadê Deus? Só falta colocar Deus na parede. Morre fulano, cai um avião, é uma desgraça que tem. Ô louco, Deus não é bom. E começa a ouvir o que os ímpios dizem. Por quê? Porque ele não entendeu a respeito do seu próprio pecado, a respeito da sua própria maldade. Por isso que quando essas coisas ruins acontecem, ele começa a colocar a culpa em todos, até em Deus. Mas ele continua dizendo: no momento, porém, que o homem sente uma culpa real, ele vê quem ele é, todas essas blasfêmias se dissolvem. A partir do momento que nós vemos o quão pecadores nós somos, diante das desgraças da vida, eu e você não vamos ficar falando: cadê Deus que matou o menininho? Mas nós vamos falar: Deus é tão bom que matou só o menininho. Tinha que ter matado todos nós, porque todos nós pecamos, é o que diz a Escritura. Quando o ser humano entende que é mal, ele olha para um avião da Chapecoense que cai e não diz: cadê Deus onde morrem 71 pessoas? Pais de família, cristãos, todo tipo de pessoa ali. Cadê Deus onde acontece um desastre desse? Mas ele consegue olhar num acidente aéreo, onde aviões voam a cerca de 800 km por hora. Ele diz: Deus é tão maravilhoso que ainda sobreviveram 6. Ele não fica bravo com Deus, mas ele vê: não, Deus realmente é misericordioso e gracioso. Sabe por que você duvida da bondade de Deus? É porque você ainda duvida do pecado do homem. É porque você ainda não aprendeu a se ver como pecador. Você ainda não viu o seu coração como você é mau. Agora, o dia que você tiver uma plena convicção de pecado, do pecado da humanidade, você não vai ter dúvidas sobre a bondade de Deus. Assim como Esdras. Esdras viveu no mesmo contexto de Lamentações, de Jeremias. Diz a Escritura que o povo estava sendo destruído, o povo estava sendo morto, as mulheres estavam sendo estupradas, cerradas ao meio, pessoas estavam sendo levadas como cativos, a cidade estava sendo destruída, a fome, a miséria era tão grande que mães comiam seus próprios filhos, uma desgraça sem precedente. Então Esdras, homem de Deus, quando ele vai orar, sabe como que ele ora? O Senhor tem dado menos do que merecem as nossas transgressões. Esdras, ele olha para toda aquela desgraça e não fica bravo com Deus. Ele diz: tudo isso que está acontecendo ainda é pouco comparado ao que nós verdadeiramente merecemos. É assim que acontece quando nós temos de fato um senso de que somos pecadores. Vamos ter a certeza de que Deus, na verdade, é bom e sempre dá mais do que a gente merece. Segundo princípio, o cúmulo da ingratidão. Capítulo 5, perdão, você pode acompanhar comigo? Esther, capítulo 5, versículo 11 até o 13. Diz assim: contou-lhes Amã
a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos e tudo o que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Amã era o segundo homem mais poderoso do reino. Ele estava dizendo aqui: rapaz, eu sou o cara, Deus tem me engrandecido, melhor, o Senhor, o rei, né, tem me engrandecido muito. Verso 12: disse mais Amã: a própria rainha Ester, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Olha que privilégio. E também amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Mas olha o versículo 13 de Ester 5. Porém, tudo isso, ou seja, toda a glória que o rei tinha dado a ele, toda a importância que o rei tinha dado a ele, olha o que ele diz: porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Olha para cá, por favor. Amã, ele era tão ingrato, que ele não reparava em tudo o que ele tinha, em todas as pessoas que se prostravam diante dele, como o segundo homem mais importante do império. Mas ele conseguia ficar chateado, porque apenas um homem, um judeuzinho chamado Mordecai, não se ajoelhava diante dele quando ele passava. Esse é o cúmulo da ingratidão. E é isso que acontece também com você. É isso que acontece comigo. É isso que acontece quando nós deixamos de olhar para aquilo que Deus deu e colocamos o olho apenas naquilo que não temos. Não é assim que às vezes acontece muitas vezes conosco? As nossas chateações é porque nós esquecemos de olhar para aquilo que temos e começamos a olhar aquilo que não temos. Às vezes você está talvez durante tempos orando: Senhor, eu preciso de um carro, é necessidade para a família, para o trabalho, para um monte de coisa. Daí o Senhor provê um carro e você fica feliz. Só que o seu vizinho ímpio compra um 0 bala e você começa a olhar para o dele e começa a ficar triste. Por quê? Porque você não está comparando com aquilo que você tem, você não está olhando para aquilo que você tem, mas simplesmente olhando aquilo que não tem. Assim é o ser humano. Ele percebe muito aquilo que lhe falta e não dá valor naquilo que o Senhor tem provido dia a dia. Não é assim o ser humano? O jovem solteiro, o sonho da vida dele é casar. De muitos, né, pelo menos. Por quê? No frio é uma maravilha, dormir de conchinha, ô glória. Aquele pé um passando o outro, maravilha. Ele vê: ai, quando eu casar, ai, quando eu tiver minha esposa, ai, quando eu tiver meu marido. Daí casa ele diz: puxa vida, como que era boa a vida de solteiro. Podia ficar na casa dos amigos jogando videogame até 3 horas da manhã. Podia dormir na casa do amigo, do fulano, do ciclano, do parente, sem problema. Agora não, é 10 horas, a esposa já começa a ligar, falando: cheque posição. Ué, cadê você? Não vem? Nada tá bom. A criança, ela não vê a hora de ser adulto. Daí quando ela é adulto, que ela começa a entender que a luz que ela acende, ela tem que pagar, que a água que ela bebe, vai dinheiro, que as contas nos alcançam. Ela: ai, como que era bom o tempo que era criança. O ímpio é assim. Já percebeu como que o ímpio é? Ele quer ser famoso, e quando ele se torna famoso, ele: ai, como que eu queria ir ao shopping em paz. E quando vai encapuzado. Dá para entender? Não dá. Você é assim também? Você sempre sente que está faltando algo? Você sempre sente assim: olha, puxa, eu só preciso de uma coisinha para ser feliz. Uma vez perguntaram para John Rockefeller, o homem mais rico da sua época, o Bill Gates da sua época, falaram assim para ele: Rockefeller, quanto de dinheiro você precisa para ser feliz? Ele era o homem mais rico do mundo. Sabe o que ele disse? Só mais um pouquinho. Se eu tiver mais um pouquinho, eu vou ser feliz. Esse é o ser humano. Ele não consegue ver aquilo que ele tem, mas ele põe o olho justamente naquilo que ele ainda não possui. Ele se esquece que ser feliz tem a ver com gratidão, que é fixar os olhos naquilo que Deus tem provido. E por conta disso vive angustiado. Porque eu venho falar para você, meu irmão, você não vai conquistar tudo que você deseja. Por mais que você seja esforçado, trabalhadora, por mais que você se dedique, você não vai conseguir possuir tudo o que você deseja. E então, se você colocar os olhos naquilo que você não tem, sabe o que vai acontecer? Você vai viver angustiado. Essa é a vida. Infelizmente, Amã, ele colocou os olhos apenas no que ele não tinha. E às vezes você não percebe o espírito de Amã também entrando no seu coração. A inveja te corroendo por dentro. Olha, na Nova Tradução da Linguagem hoje, a Bíblia diz que a inveja é como câncer que apodrece os ossos. Sabe aquilo que você vê? Puxa, olha o que o outro tem, e olha o que eu tenho. Olha, eu vou falar para você, quantas vezes eu já me vi desse jeito. Sério. Eu orei durante uns 5 anos mais ou menos para poder comprar uma casa.
E graças a Deus o Senhor proveu. E quando a minha esposa engravidou o terceiro filho, tem um dia eu estou lá em casa orando, né? Eu falei, Senhor, obrigado por essa casa. Eu falei, puxa, 2 quartos só. Tem nem suíte. Que coisa. 3 moleques agora. Vou enfiar os 3 num quarto só, Senhor. Que coisa. Eu não consegui perceber essa ingratidão no meu coração. Até que uma hora o galo do Espírito Santo cantou. Me lembrando, rapaz, deixa de ser ingrato, deixa de ser moleque, você se esqueceu que você morou a vida inteira em 2 cômodos, está reclamando de uma casa que tem 2 quartos. Sua casa a vida inteira era uma cozinha e um quarto, e quando chovia, chovia mais dentro que fora, e está reclamando agora. Eu falei, Deus do céu, verdade. Mas quantas vezes nós não pegamos assim? Ingratos, ingratos, ingratos. Terceiro, não, perdão, né? Olha, Amã, ele tinha tudo, menos uma coisa. Você como crente, você tem a coisa mais importante do mundo, que é o Senhor Jesus. É disso que você precisa para ser feliz. Só que às vezes você ainda consegue achar que a sua felicidade depende de outras coisas. Mas terceiro princípio, crentes serão perseguidos. Você percebeu aqui que Mordecai foi perseguido. Por que ele foi perseguido? Porque ele não quis se dobrar diante de um homem. Ele disse, não vou. Eu tenho um Deus e eu me dobro somente diante dele. Paulo diz assim para Timóteo, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se de fato eu e você queremos viver como Cristo nos ordenou, você precisa estar preparado, porque você vai ser perseguido. Ainda que você não tenha lá no seu serviço uma espada no seu pescoço, graças a Deus não estamos em épocas como essa. Mas como dizem, uma vez um homem dizendo, nada como uma boa perseguição para avivar a igreja. Mas eu e você também, é claro, seremos perseguidos. Eu vejo às vezes pastores que às vezes por conta de serem frouxos, em que sentido? Época de eleição é terrível. Pode ter certeza, é eleição, seja municipal, ou seja, né, agora como presidente, governador, deputado, toda vez vem gente atrás de nós. Então, pastor, não queria conversar esse dia, meu irmão. Pastor, precisava conversar com o senhor, tem um tempinho livre essa semana? Falei, pra quê? Porque eu já vi um monte de deputado no WhatsApp dele, né? Falei, o que você quer? Ah, não, precisava conversar. É política? É falar do quê? Não, uns candidatos aí, né, que a gente está apoiando. Falei, não, nem vou. Não fazemos isso. Mas quantas vezes nós vemos pastores que, por conta de material de construção, saco de cimento, terreninho para a igreja, traz o bonitão no púlpito aqui, confie nesse homem e aponta para toda a igreja. Esse homem é fiel, vai levar a nossa igreja para um patamar mais alto. De que jeito? Ora, com material de construção. Às vezes não tem peito suficiente para confrontar essas coisas. Homens de Deus, às vezes, diante da palavra, não confrontam o povo a respeito do pecado por medo. Eles não dizem que é pecado viver amaziado porque, nossa, mas fulano na igreja ali, rapaz, ajuda bastante, se eu falar, vai embora. Não fala sobre vício, não fala sobre adultério, sobre homossexualismo, não fala sobre essas coisas porque essas mensagens confrontam e a tendência é as pessoas irem embora. Só que se esquece que essa mesma mensagem que sim, que pode levar os outros para fora, é a única mensagem que pode converter. Só que fica com medo porque, vai que eu prego e a arrecadação diminui. Eles são covardes. Mas você também. Quantas vezes você não é covarde lá no seu serviço, na sua família? De que forma? Às vezes você deixa de ser radical com aquilo que você acredita, pensando no que as pessoas vão dizer de você. Ai, mas se eu falar que todo mundo vai falar, todo mundo vai me perseguir. E qual o problema? Daí você, com medo de ser perseguido, fica rindo daquelas piadinhas sujas que as pessoas contam. Imagina os jovens hoje, puxa, deve ser difícil demais para eles. A escola é uma perdição. As faculdades hoje em dia, meu Deus, essas faculdades tudo esquerdista, é do demônio. O rei lá é Karl Marx, ele que governa. Daí, aquelas piadas sujas no serviço, na faculdade, no trabalho. E você, às vezes, para não ir contra, para não ser o diferente ou a diferentona, o que você faz? Concorda. Por quê? Medo de ser perseguido. Infelizmente, coragem hoje é uma palavra extinta do meio cristão.
Esther ainda tinha uma desculpa, ela podia morrer. Se ela falasse com o rei, ela podia morrer. Mas mesmo assim ela não deu desculpa. Ainda que isso me custe a vida, eu vou lá e vou falar com ele. Agora eu e você achamos que estamos eximidos de fazer o que é certo por conta do perigo. Não, mas calma aí, mas se eu for 100% honesto no meu trabalho, eu posso ser mandado embora. E qual o problema? Então você prefere ser mais ou menos honesto? Não, mas se eu fizer o que é certinho mesmo, se eu caguetar o que está errado, se eu não me juntar com aquelas pessoas. Quantas histórias eu já vi de mulheres que por medo de perder o emprego, sabe o que faz? Daí sai com o chefe, sai com o encarregado, mesmo não querendo. Por quê? Nossa, às vezes é a mãe que cria os filhos sozinha. Se eu não fizer isso aqui, não vai ter leite danoninho para os meninos. E acaba fazendo o que é errado. Quantos homens às vezes mentem por medo de perder o emprego e se esquecem que Jesus disse: olha, eu não temo os homens, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo. Todas as pessoas são honestas, até que aparece uma maleta de dinheiro que ela pode se apropriar de forma fácil. Todos são valentes, até que aparece um Golias na frente dele. Pode ter certeza, o medo nos afasta de Deus, é o que diz a Escritura. Eu e você não podemos ser covardes por conta da perseguição. Em Apocalipse, a Escritura vai dizer assim: o lago de fogo de enxofre está preparado. Ele diz uma série, né? Os homicidas, idólatras, afeminados e um monte de coisa. Os cães. Mas sabe qual que é a primeira palavra que ele usa? Covarde. O lago de fogo e de enxofre está preparado para os covardes, homicidas, adúlteros, incrédulos. Eu e você não podemos ser covardes. Pode ter certeza, se você se dobrar diante de Deus, você não irá precisar se dobrar diante de homem algum. Quarto princípio: o propósito eterno de Deus é maior do que você. Olha o que diz Esther 4:14. Aqui, Mordecai falando com Esther: porque se de todos te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. É interessante, né? Olha para cá rapidinho. Está dizendo assim: olha, Esther, se você não se levantar para salvar o povo, Deus vai dar um jeito e vai levantar outro. É a mesma coisa em relação à igreja, né? Tadinho, muitas vezes eu já pensei assim: ai, o que seria dessa igreja sem mim? Sabe o que seria? Talvez seria uma igreja muito melhor. Se eu não tiver aqui, Deus levanta outro, pode ter certeza. Nós não somos insubstituíveis, de forma alguma. É o que Mordecai estava dizendo para Esther: Esther, a oportunidade está com você. Se você não quiser, Deus vai colocar outro, pode ter certeza, mas Deus vai fazer. E ele continua dizendo, né, versículo 14: porque se de todos te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, ou propósito, né, mesma coisa. E quem sabe se para essa conjuntura como esta, para uma conjuntura como esta, é que foste elevada como rainha? Olha a pergunta de Mordecai para ela: Esther, olha para cá, minha filha querida. Deus te fez bonita, Deus te fez bela, Deus te fez rainha. Você já chegou a se perguntar por quê? Para quê? Pode ter certeza, Esther, não é apenas para você ter uma autoestima bem elevada. Ai, como que eu sou bonita, a mulher mais bonita do reino. Não é apenas para você ficar no palácio desfrutando do bem e do melhor. Não é isso, Esther. Tem um propósito maior do que isso para a sua vida, pode ter certeza. Eu e você também muitas vezes perdemos de vista o propósito de Deus para nós. Nos esquecemos que aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos forma, nos torna, não é apenas para benefício nosso, mas é para que outras pessoas também sejam abençoadas, para que outras pessoas também sejam influenciadas. Deus, pode ter certeza, Ele distribui os seus dons, a sua graça, os seus bens, com um propósito. E o propósito não é só em relação a nós, é para que nós também sejamos abençoados e bênção na vida de outros. Pensa comigo, muitos são inteligentes, outros têm mais recursos financeiros, outros são prósperos. Ou você já se perguntou se essas coisas é apenas para você desfrutar delas, ou será também para que outras pessoas possam ser abençoadas? Algumas pessoas financeiramente têm mais recursos que outras, algumas têm vocações específicas. Será que isso é apenas para você?
Olha, eu louvo a Deus, né, pela vida dos irmãos da nossa igreja. Estava conversando com alguns irmãos hoje de manhã. Graças ao Senhor, tem alguns que são melhor financeiramente, e esses são os que mais ajudam, os que mais contribuem. Eles entendem que o propósito da prosperidade não é apenas para a casa deles, mas para a casa do Senhor, para as outras vidas. E eu digo que ajudam, não só ajudam a igreja, mas literalmente irmão. Quantos irmãos chegaram, pastor, tem alguém precisando de alguma coisa? Pô, tem uma cesta básica lá em casa, tem isso, tem aquilo. Irmãos que às vezes, né, eu vejo o Edivaldo, puxa vida, irmão pedreiro, toda vez precisa fazer alguma coisa. Inclusive tem uns negócios de consertar no banheiro depois. O irmão está ali, ele serve com aquilo que ele tem, né? A irmã Adriana, dentista, salvou a vida da minha esposa, aleluia. É um jeito de contribuir com os nossos dons. Olha, eu, graças a Deus, o Senhor me deu uma predisposição para estudar, isso há bastante tempo. E eu percebia que com essa predisposição que Deus fez, não por causa de mim, é Deus que colocou, apenas Deus colocou. Eu percebi que eu era privilegiado, sim. Eu percebi que diretamente minha família era privilegiada. Porque convenhamos, quanto mais eu estudava, melhor os concursos que eu passava, mais aumentava o meu salário, e uma condição melhor eu podia dar para a minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Só que daí então, quando eu tive a convicção que o Senhor me chamou para ser pastor, eu percebi, mas calma aí, toda aquela disposição ao estudo, ao aprendizado, a quebrar a cabeça, o negócio entrar, não é à toa, mas é para que outras vidas também sejam abençoadas. Daí eu falei, tem certeza, porque pode ter certeza. Ontem, né, eu conversava com um casal e dizia isso, é um privilégio, igrejas que têm pastor integral como nós temos. Por que é um privilégio? A Bíblia não é fácil, não é, dá muito trabalho. Agora, imagina você, normalmente você trabalha, né, das 7 às 5, ou das 8 às 6, você trabalha o dia inteiro. Eu duvido que você consegue chegar e ler 2 horas. Não consegue, o seu corpo já não aguenta. Mas o Senhor tem nos dado esse privilégio de ter pastores que se dedicam o dia inteiro para trazer a palavra do Senhor de uma forma mais fácil e aplicável na nossa vida. É bênção. Você precisa entender que aquilo que Deus tem feito na sua vida não é apenas para que você desfrute, mas para que você também seja bênção na vida de outros. Agora, nós vemos hoje em dia igrejas que parecem mais creches, e o pastor parece mais aquela tia cuidando de um monte de criança mimada, porque elas pensam que o centro do universo são elas. Elas pensam que o grande objetivo é o quê? É um Deus no céu me abençoar aqui na terra. Eles pensam que Deus é um criado de hotel. Você vai lá e aperta a campainha e ele vem e diz, servo meu, o que quer que eu faça? E não entendem que o propósito de Deus é maior do que nós. Eu falo para você que, olha, eu já fui em um monte de conferências de pastor. É interessante que eu vejo às vezes essas profecias, né? Eis que te digo, o Senhor está levantando aqui pastores para as capitais, homens que vão pregar para as nações, aleluia. Mas eu nunca fui em um lugar onde falava assim, Deus está levantando aqui homens para pregar lá em Roseira Velha. 15 pessoas, 15 brincadeira, né? Meia dúzia de 10. Já vi gente falar, olha, o Senhor tem chamado pessoas para o exterior. Saint-Louis, França? Talvez sim. E Saint-Louis do Paraitinga aqui? Você não vê. Mas eu e você temos que entender que nós estamos aqui como soldados para obedecer a um comandante. Estamos aqui não para que os nossos sonhos sejam realizados, mas estamos aqui para realizar os sonhos de Deus. Essa é a grande diferença de Davi. Lembra, a Escritura diz que Davi, um gigante, o tempo todo afrontando o exército. Davi não fica bravinho dizendo, aqui tem homem sim, rapaz, agora você vai ver. Não, olha o que Davi diz, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A preocupação dele era com o nome de Deus. E por conta disso, Deus fez na vida dele. Agora, a partir do momento que você entender que você está aqui para fazer a vontade de Deus, pode ter certeza, a sua vida vai ser menos angustiada. A partir do momento que você entender que você é um soldado de Cristo, não um comandante, que você entender que você é servo, como diz a Escritura, essa é a palavra, nós somos servos. Eu sei que servo é até bonitinho, né? Mas é um eufemismo. A palavra no original significa escravo. Nós somos escravos de Cristo. Escravo não decide nem o que ele come, escravo não decide onde ele vai, não decide como ele se veste, mas ele está ali apenas para obedecer ao seu Senhor, e assim também comigo, com a sua vida.
Nós estamos aqui apenas para obedecer ao Senhor. E se você for fiel ao Senhor, pode ter certeza, Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. Assim como fez com Mordecai. Mordecai foi fiel a Deus. Diz a Escritura que o Senhor o recompensou. Não naquele momento. Uma vez ele livrou o rei da morte, o rei Assuero. Ele falou, olha, tem alguém tramando contra o rei. Falou para Esther. Então as pessoas disseram lá, o rei foi livre. E então, anos depois, o rei está lendo ali o livro das crônicas. Ele diz, nossa, um homem salvou minha vida. O que vocês fizeram para Mordecai? Eles disseram, nada. Imagina a tristeza dele. O que é isso? Eu salvei o rei da morte. Recebi nada, nada. Mesmo assim, continua na dele. Lá na frente ele recebeu. Pode ser que eu e você venhamos receber lá na frente, ou talvez que não venhamos a receber nesse mundo. Mas qual o problema? Você é um soldado que está aqui para obedecer o seu comandante, então não importa onde ele nos coloque para batalhar, estamos aqui para obedecê-lo. E quinto e último princípio para encerrar. Pode passar isso aí. Quinto princípio, o controle soberano de Jesus na história. Aqui no livro de Esther, mais uma vez nós vemos o diabo tentando destruir o povo de Deus. E como que o diabo tenta destruir o povo de Deus? Tentando eliminar os judeus, porque eliminando os judeus, eliminando o povo de Deus, o Messias não viria. Essa é a artimanha do diabo. Que convenhamos, se morre os judeus e morre Esther, a Escritura diz que o Messias viria da tribo de Judá, não ia ter como. Eu e você estaríamos perdidos até hoje. Foi por isso que Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, porque eu acho que nasceu a criancinha e mata ele, porque assim não haveria salvação. O diabo o tempo todo, durante toda a história, tentou acabar com a linhagem do povo de Deus para que o Messias não viesse. Aqui parece que algo aconteceu ao acaso, que convenhamos, olha que história engraçada. Esther, rainha, uma moça nasce bonita, e então um rei dá um banquete, chapa o caneco, bebe os goró dele, chama a mulher dele para mostrar para o povo como era a rainha. Diz a Escritura que essa mulher insubmissa não vai, rebelde não vai, por conta disso ela é deposta. Ele então levanta um concurso de beleza, o Miss Universo da época, escolhe justamente aquela mulher do povo de Deus, e através dela o povo todo é salvo. Sabe o que é interessante? É que se você ler a Escritura, você vê muitas vezes o Senhor salvando o seu povo através de homens valentes, através de homens que lutaram com a espada, assim como Davi e os seus valentes que lutaram tanto a ponto da espada ficar grudada à mão. Porque você imagina batalhando o dia inteiro, furando gente, e sangue, suor, aquele negócio, grudava o negócio, é um super bom daquilo lá. Muitas vezes Deus levantou homens como Sansão, fortes, mas aqui para salvar o seu povo, ele não levantou ninguém forte, apenas uma mulher bela e frágil. E através da beleza e da fragilidade de uma mulher, uma nação foi salva e o Messias pôde vir daquele povo. O Senhor conspira ao meu e ao seu favor da mesma forma. Ele usa todas as coisas para que Ele possa cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Por mais que às vezes nós não venhamos a entender, até nas coisas mais simples. É que eu sei que às vezes a gente vê livramento de Deus quando acontece alguma coisa grave. Nossa, pastor, o pneu do carro saiu da fina do meu lado. Um carro passou na minha frente, na hora bateu no outro, eu era o próximo. A gente vê Deus nessas horas, é claro que vê Deus. Mas quantas vezes nós não vemos Deus nas coisas mínimas? O Senhor é arquitetando o seu plano através de coisas menores, como por exemplo, tem uma irmã da nossa igreja, ela veio para a nossa igreja através da rádio, e então, uma vez ela estava na igreja, chegou, né, eu falei, puxa, eu nunca vi aquela irmã. Acabou o culto, eu fui falar com ela, falei, irmã, paz, tudo bem? Quem te convidou para estar aqui? Na hora que eu falei isso, pastor, você que convidou eu para estar aqui? Começou a chorar na minha frente já. Meu Deus, eu nunca vi você, criatura. Não falei para ela. Eu nunca te vi. E como assim eu convidei? Olha como que ela falou. Não, pastor, eu tenho o hábito de trabalhar. Eu vou com o celularzinho na cintura, o foninho. E eu gosto de ouvir, né? Os programas de rádio. Não programa evangélico, noticiário. Porque não era nem crente, mulher. Eu gosto de ouvir, ir para o serviço, ouvir noticiário. Eu não sei, pastor, a bicicleta lá, não sei o que deu o negócio lá. E o meu celular sozinho mudou de estação. Caiu na programação de vocês.
E o senhor estava falando convite, né? Fazendo convite. Faça uma visita à nossa igreja, Rua General Júlio Salgado, 754, Altabaú. O senhor convidou eu vim. A gente não consegue perceber Deus mudando um celular, touchscreen, dedão dele passando ali na hora. Quantas pessoas eu já vi, às vezes a moça apaixonada por causa do jovem, adolescente bonito na igreja. Ela olha, nossa, ele é um anjo que Deus mandou. Ela vem para a igreja por causa do rapaz. Ela vem, o rapaz vai embora. E fica na igreja. E se converte. E não consegue perceber que às vezes aquilo lá foi apenas uma isca que Deus usou para transformar. Às vezes uma pessoa no trabalho, um rádio, um CD. Olha, os líderes de pequeno grupo aqui da nossa igreja, os dois, vieram através da rádio. Porque convenhamos, irmão, eu falo para vocês são muito loucos de ouvir nós. Às vezes eu ficava me ouvindo lá, né? O Edivaldo com a Camila, desde a época era obreiro, a Camila fala, pastor Lemos, você fala, obreiro, Rafael. Meu Deus, eu ouvi que as pregações ruins. Isso aí é Deus, hein? Só pode ser. Daí hoje estão na igreja, lideram um pequeno grupo, trabalhando junto com a gente o tempo todo para que o reino de Deus avance. Se a gente não acreditar que isso é Deus conspirando para nos abençoar, para que nossa vida possa ter uma direção melhor, vamos acreditar no quê? Daí você pensando, a rainha Esther, né? O rei bebeu, a mulher foi submissa, tudo à toa. Não, estava tudo no controle do Senhor. Eu pergunto para você, se Deus, Ele controla todas essas coisas, um homem bêbado e uma mulher insubmissa, você acha que Ele não tem o poder de controlar a sua vida? Seus filhos? Sua família? É óbvio que tem. Pode ter certeza, Ele também conspira sempre ao nosso favor, para dar o melhor para nós. Se você ler os comentários sobre o livro de Esther, é quase que unânime. Vocês vão ouvir os comentaristas dizendo assim, o nome Deus não é mencionado nenhuma vez nesses 10 capítulos. Realmente você pode ler com calma. Nenhuma vez você vê a palavra Deus. Nenhuma vez você lê essa palavra. Daí como que pode, né? Um livro de Deus que não fala de Deus, que não tem a palavra Deus. Para mostrar para mim e para você que mesmo em épocas difíceis, onde aquelas épocas que parecem que Deus não está perto, que é no caso do livro, né? Vê como pode, 10 capítulos não tem Deus? Até nas épocas mais difíceis de sofrimento, de angústia, onde parece que Deus aparentemente está invisível, o Senhor continua operando. O Senhor continua fazendo, mesmo nas horas que parece que Deus não está presente. Nos dias de angústia, de sofrimento, de tribulações, Deus continua sempre arquitetando todo o universo a nosso favor. Até naqueles dias que parece que o céu está de bronze e que o Senhor não responde. Até naqueles dias que parece que Deus tirou umas férias lá para as Bahamas e esqueceu de você. Pode ter certeza, o silêncio de Deus também significa que Deus está trabalhando. Porque Deus ele não é de forma alguma inativo, mas Ele sempre trabalha em prol daqueles que creem nele. Tudo Ele cuida em prol dos seus filhos, como diz Isaías 49, né? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Infelizmente nós sabemos que pode. Mas Ele diz, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Ainda que uma mãe se esqueça do filho. Porque eu basicamente acredito que uma das maiores provas de amor é o amor materno, né? Junto com a criança, cuidar, amamentar, gerar. Mas sabemos que existem mães que também esquecem, que jogam seus filhos no lixo. Aí então Deus diz, ainda que uma mãe faça algo monstruoso assim, o Senhor todavia não se esquecerá de nós, jamais. Eu amo o último versículo de Mateus 28, sabe por quê? Termina dessa forma. O Senhor, Ele estará conosco todos os dias. Ele disse, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei quanto a você, mas o dia que eu casei, a minha esposa disse para mim, eu vou com você até o final da vida. Aí eu creio, acredito. Mas pode ser que não dê certo. Meus filhos eu sei que um dia vão embora. Irmãos na igreja entram e saem. Amigos entram e saem. Passam por nossa vida, pessoas morrem. Mas a segurança que eu e você temos, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que todos possam nos abandonar, assim como aconteceu com Paulo. O que a Escritura diz é que o Senhor está conosco.
tudo que Ele faz é pensando no nosso melhor. E se você de fato tiver os olhos espirituais, os olhos da fé abertos, você vai enxergar que Deus ama o seu povo e que toda vez que há um coração arrependido e quebrantado, o Senhor também volta e tem misericórdia de mim, de você. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?